Nova Serrana, uma cidade que vibra com o ritmo do crescimento, se destacando como a capital nacional do calçado esportivo, com ruas movimentadas, indústrias em expansão e sonhos sendo moldados a cada dia. De um pequeno município, tornou-se um exemplo de desenvolvimento e inovação, atraindo olhares de todo o Brasil. Mas quem cruza suas avenidas e observa seu progresso, talvez não imagine o ponto de partida dessa história. Em meio à modernidade, ainda existe um lugar que guarda as memórias de um tempo em que Nova Serrana era apenas um pedaço de terra no caminho de viajantes, até que uma construção mudou o rumo desta história, dando origem ao que seria a primeira casa. Não, que eu saiba, por entre os parentes e pesquisa que eles fazem, sempre eles trazem notícia aqui para mim. Essa casa, ela tem 300 anos, tem mais, né? Porque só que eu tô aqui tem 20, né? E eles falam que não teve como pesquisar a construção por causa da antiguidade, muito tempo, né? Mas ela foi de pai para filho. Foi era da família dele, foi do avô, acho que do bisavô também, o avô, o pai e ele. No meio da rua nasce uma cidade. A casa que você vê na primeira foto, foi construída no tempo em que a cidade de São Paulo abrigava somente 17 mil habitantes. Isso foi há mais de 200 anos. Esse jornal aqui é velho, esse jornal aqui deve ter mais de 20 anos. Lá pelos idos de 1930, já deixando de ser rapazola, José Caetano de Freitas, que é filho do casal. José Caetano de Freitas viajava de trem até a outrora famosa estação do Cercado, que ficava a 15 quilômetros daqui, para os lados de Conceição do Pará. De lá para cá vinha cavalo. Ao chegar perto daqui, José Caetano tomava um caminho conhecido por Estrada dos Bandeirantes. A sua casa ficava às margens dessa estrada, que não é outra senão a rua mais importante de Nova Serrana, hoje Rua Divinópolis. Na Rua Divinópolis começou a caminhar a cidade. A casa de José Caetano está de pé. Em pé deverá continuar para nos contar um pouco da história. Pelo menos a história de uma das nossas primeiras ruas, se não a primeira. A Estrada dos Bandeirantes até que tinha alguma semelhança com a Rua Divinópolis. O curso das duas não difere muito. José Caetano lembra que na entrada da cidade, onde hoje é o Poço São Vicente, o ribeirão bem largo estendia suas águas e areias formando pequeninas praias, onde acampavam os baianos que seguiam para São Paulo e aqui paravam para descansar da longa viagem. A estrada atravessava o ribeirão e seguia para a Fartura. Antes de lá chegar, passava pelo rancho, uma hospedaria para viajantes. Essa rua que fala aqui é a Rua Dimas Guimarães hoje. E é nessa rua que tinha uma casa, que é essa casa aqui, que era tipo uma hospedaria. E que meu tio Zeca, falava que era cheio de gancho. Ele falava que era para colocar rede, porque ali era a pousada, ela funcionava como pousada dos viajantes que vinham de São Paulo, lá do sul, para ir para Pitangui, a busca lá na exploração do ouro. Então, ali era uma pousada para eles e pendurava-se as redes lá nas portas, lá, para eles dormirem. O Zé Caetano de Freitas é irmão da sua avó? É irmão da minha avó. Então, recebendo um convite de um parente aqui da casa, do seu José Caetano, para cuidar dele, para morar com ele, eu vim para cá nesse ano de 2004. Mas tem um detalhe engraçado, o seu José Caetano não aceitava ninguém com ele. Então, foi inventada uma pequena história. A Noemi precisa de fazer um estágio e ela procura uma casa para morar até o tempo do estágio.
Interessante que ele aceitou, né? Porque ele era uma pessoa maravilhosa, muito bom, um coração maravilhoso. Então ele aceitou. Mas de vez em quando ele perguntava, seu estágio não termina? Seu estágio não termina nunca? E eu ia envolvendo com palavras e tal, engambelando. Perguntava de novo e eu falava, São José, qualquer hora termina, qualquer hora termina. E nesse período ele adaptou comigo, sabe? Então ele começou a conviver comigo, então ele não queria nem que eu fosse embora mais. Aí ele gostou realmente de mim. Mas era muito culto, uma pessoa muito educada, ele tinha um coração muito bom, principalmente com as crianças e com as mulheres, você entendeu? Aí deixa eu te falar, esse quintal aqui era enorme, ia para lá do MAC, quintal da casa dele, sabe? Ia para lá do MAC. Então, tinha uma produção de algodão e ele fabricava velas. O cercado foi crescendo, né? E virou Nova Serrana. E não podia mais ficar ali, era uma chácara no meio da cidade, né? Bem no centro, né? E entrou o Zé Maria, que é irmão do Taco, entrou para o prefeito. E passou a rua no meio, né? Que é a rua Coronel Martim Ferreira do Amaral. Ali era cortou, passou a máquina no meio do terreno e fez a rua, abriu a rua Coronel Martim Ferreira do Amaral. Então ficou a casa lá onde é hoje, com um pedaço de terra, né, que acho que ainda tem, lá, não sei o que é lá, umas lojas, acho que tem aquela loja de eletrodomésticos, não sei o que mais. E a rua, né, e depois o MAC. Então, para baixo ali era tudo quintal, até no Ribeirão. Então cortou cortou o quintal da casa. O Tiradentes da Inconfidência, ele pousou naquela casa, pousava na região? O Tizeca contava que a Dinha contava que o Tiradentes, na época que era o Tiradentes, ele não era famoso, né, igual é hoje. Ele ia também a Pitangui em busca da exploração do ouro. Então, que ele chegou a pernoitar, que isso foi contado, ele contava, o Tizeca, foi passando de pai para filho até chegar nele. Que o Tiradentes dormiu lá uma certa noite, sabe? Então ela já foi hospedaria, já celebrou missa, já foi escola. Foi escola, tudo isso. Que foi passado para ele, né, da Dinha, a gente chamava, a primeira moradora foi a Joana Genoveva de Freitas, que era a avó dele, do Tizeca. E a gente chamava ela de Dinha, a Dinha Samestre, que foi a primeira professora aqui do cercado. Joana Genoveva de Freitas Mourão, era o nome dela. Então, isso aqui é a minha bisavó, é a mulher do Alfredo, Ana Honorina de Oliveira. E a avó aqui é filha dela, Maria Caetano de Freitas, é a minha avó. E essa aqui é a minha tia, é filha da minha avó, irmã da minha mãe. Antônio Caetano da Fonseca e a mulher Joana Genoveva de Freitas Mourão, que foi a primeira professora, e foram os primeiros moradores lá da casa. Aqui, menina, aqui é um caos quando chove. E Deus é tão bom para mim aqui nessa casa, que tem essa poltrona aqui, você tá vendo? É a única que não pinga, que não chove. É a única que eu durmo quando tá chovendo. Chuva de vento, né? Porque aqui quando é uma chuva de vento, ela arranca mesmo, sabe? É para valer, sabe? Então eu corro para cá, traz meu cobertorzinho, fica aqui espremidinha até a chuva passar, porque o resto Deus toma conta. Ele faleceu no ano de 2009, ele já havia manifestado o desejo de ser enterrado aqui em Nova Serrana. Então, meia hora depois, eu falei, não, mas ainda tem uns detalhezinhos mesmo. Eu ia visitá-lo lá, né?
E, olha, mas quase que eu esqueço esse detalhe. Lá, ele acostumou tanto comigo, Dona Noemi, que lá no asilo, ele chamava as meninas de Dona Noemi. As meninas falavam assim, aí eu não vou fazer nada e nem vou tentar fazer nada, porque não vai entrar na cabeça dele mais. Aí, quando ele queria alguma coisa, Dona Noemi, faz favor, que tudo dele era faz favor, por causa da educação. As meninas chegavam lá, corriam, pô, não, mas eu não sei como é que ela aceitava, porque ele conhecia minha voz longe. Deus sabe das coisas, né? A sobrinha dele chegou e falou, Noemi, o tio descansou, tem meia hora que ele descansou. E nós prometemos a ele, eu prometi para mim mesmo e para minha família, que a primeira pessoa que iria saber é você. Nós vamos para lá e vamos acompanhar até o enterro. Chegou o caixão, eu fiquei lá até enterrar, e aí encerrou, como se diz, eu fiquei esses 3 anos sem ele, 2 ou 3 anos sem ele, mas o meu coração estava junto dele. Porque, vou te falar, uma pessoa boa igual aquela é difícil. Honesta e direita, sabe? Mas do jeito que está a casa e a torcida sua para a casa continuar até... Claro, nossa mãe, eu torço, se depender de mim, eu não desmancho de jeito nenhum. O sonho da gente é que essa casa fosse restaurada, né? Restaurada e se tornasse assim, tipo uma casa assim, um museu, uma casa de cultura, onde que quando viessem as pessoas aqui de fora, e mesmo as pessoas aqui, os estudantes, todo mundo, para conhecer a história. E lá dentro da casa, tá nas paredes lá, tudo painel com fotos antigas e textos, tudo sobre a história que isso a gente tem muito, a história da casa lá, para as pessoas visitarem. Não pode que a casa se desmanchar lá fora de brincadeira, viu? Ali tinha que se transformar numa casa de cultura mesmo, um museu, uma casa de cultura, ser restaurada e tudo. Eu sou que trabalharia lá de graça, só para contar a história, né, de quem morou lá, de como foi, a história da casa, dos donos da casa, para contar a história do cercado. A primeira casa é mais do que uma construção. É mais do que pedra e madeira. É um símbolo de persistência. É o coração de uma história que nunca será esquecida. Em suas paredes, vive a memória de uma cidade que nasceu pequena, mas sonhou grande. Ela nos ensina que o verdadeiro progresso não apaga o passado, mas o carrega consigo. E assim, a primeira casa segue, não como um marco do passado, mas como uma ponte viva para o futuro.